one. É um prazer estar aqui com vocês. É a segunda vez que eu venho aqui. E, para quem não me conhece, eu me chamo Arlindo, faço parte do Movimento Convergência, sou pastor de uma igreja lá em Campinas. Sou casado, pai de 2 meninas que estão lá em casa junto com a minha esposa, né? Infelizmente, esse é um preço que a gente paga para compartilhar da palavra de Deus. Às vezes a gente passa esse tempinho longe da família. Mas eu queria compartilhar algo com vocês que tem tocado meu coração durante todo esse ano. E se você está com sua Bíblia aí, eu queria te convidar a abrir no livro de Tiago. Então vamos abrir em Tiago, no capítulo 1. Tiago, logo depois do livro de Hebreus. Então vamos ler Tiago, capítulo 1. E lá na nossa comunidade, lá na cidade de Campinas, interior de São Paulo, a gente tem feito uma exposição do livro de Tiago, talvez pouco depois do início do ano a gente iniciou. A gente está bem no finalzinho lá, mas desde o princípio do ano, essa passagem de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Essa passagem tem me tocado profundamente. E eu vou te explicar o porquê antes da gente ler. Eu não sei se você foi informado, mas na vida a gente tem um monte de dificuldade. Você sabia disso? Você já tinha se deparado com essa informação? A gente tem muita dificuldade, a gente tem muitos problemas e muitas vezes a gente fica frustrado por conta disso. A gente se sente travado, impedido de fazer coisas que a gente gostaria de fazer, a gente fica entristecido porque determinadas coisas acontecem. Muita gente se pergunta, cara, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com pessoas a quem eu amo? E conforme o tempo vai passando, você enfrenta situações que você nunca imaginou que você ia enfrentar. E, às vezes, você vê pessoas passando por coisas que você começa a se questionar, cara, será que eu conseguiria ficar firme diante de uma circunstância dessa? Esse ano, na nossa comunidade, nós perdemos 2 pessoas. Um irmão que faleceu, teve uma doença repentina que foi deteriorando sua saúde muito rapidamente. Ele já era um cara de um pouco mais de idade, já tinha os filhos criados, a filha já se casou, mas mesmo assim é um momento triste, é um momento que todo mundo se reuniu ali e eu lembro de experimentar aquilo que a Escritura fala, que existe mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Eu lembro de comentar e testemunhar para os irmãos lá da nossa comunidade, dizendo, olha, a gente perdeu o Paulo, que era um irmão muito precioso, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que parece que na morte dele, conforme as pessoas testemunhavam a respeito dele, eu sinto que Deus usou aquilo ali e usou a vida dele, obviamente, para edificar o meu coração e fazer repensar sobre como que eu estou vivendo, sobre como que eu posso glorificar a Deus, não só com a minha vida, mas também com a minha morte. Essa é uma perspectiva que a gente precisa levar em consideração. Mas a morte do Paulo, que, embora tenha sido muito triste, ele já era alguém que tinha passado dos 70 anos, mas a gente teve uma outra perda na nossa igreja local que foi particularmente difícil, que era uma irmã chamada Patrícia, que já vinha muito tempo lutando contra um câncer, casada com... Cara, eu acho que a Paty, quando faleceu, ela não tinha completado 40 anos ainda. E foi uma coisa que durou muito tempo. A gente acompanhou grande parte do processo. O marido dela, o Alex, ele continua na comunidade com a gente. Ele foi firme durante todo esse período e desde antes desses acontecimentos eu já vinha pensando sobre essa questão de, cara, como a gente encara o sofrimento. Como que a gente lida
com as dificuldades? Como que a gente lida com a provação? E a carta aqui de Tiago, ela já começa de uma forma que é muito surpreendente para mim. Eu confesso para vocês que, cara, eu preguei Tiago quase todo, a gente tá faltando só 2 mensagens para a gente finalizar a carta, e eu confesso que eu estou aliviado de terminar de pregar Tiago. Por quê? Tiago não alivia, gente. Tiago é tempo ruim o tempo todo. Tiago, assim, ele dá uma e ele fala assim, ó, Jesus falou para dar outra face. Prepara aí que eu vou mandar outra. É uma pancada atrás da outra. Quando você lê Tiago, você fala assim, Tiago, você está bem? Quem te feriu? O que fizeram com você? Mas talvez eu entenda Tiago, porque imagina, se você fica frustrado com sua mãe te comparando com aquele primo que passou no concurso público, imagina Tiago, que era irmão de Jesus. Imagina o nível da comparação. Fala assim, e os milagres que seu irmão fez? E os seus, cadê? Seu irmão salvou a humanidade inteira. O que você fez até agora? É bem pior do que o primo que passou em primeiro lugar na Universidade Federal. É bem pior do que qualquer coisa que a gente tem experimentado. Mas Tiago começa a sua carta se identificando como eu, Tiago, servo do Senhor, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Cara, você imagina, quem aqui tem irmão? Levanta a mão aí. Você imagina o tanto que precisa do poder de Deus, você reconhecer o seu irmão como Senhor sobre a sua vida. Falando em, assim, a Bíblia fala sobre conhecer na carne. No caso ali, Tiago realmente conheceu. A gente sabe que Tiago teve um histórico ali de ter momentos de incredulidade em relação a Jesus. Não é de se esperar menos, porque ele conviveu com Jesus, e o próprio Jesus, quando vai para a sua cidade, para a cidade onde ele cresceu, para Nazaré, é dito ali que ele não operou muitos milagres, por quê? Por conta da incredulidade deles. E essa incredulidade, ela vinha do quê? Ela vinha do fato de que eles conheciam Jesus. Eles falavam assim, não, mas esse daí é Jesus, a gente conhece os irmãos dele, a família dele está aqui, a gente conhece as irmãs dele. Como assim ele está dizendo que é alguma coisa? E isso já é uma lição para nós. Por quê? Porque a gente tem que olhar para isso daqui e perceber que às vezes a gente conhece os nossos irmãos segundo a carne. A gente olha para pessoas que nós convivemos com elas grande parte da nossa vida, e a gente deixa de perceber aquilo que tem de Deus na vida delas, porque a gente aprendeu a olhar segundo o olhar da carne. E Tiago aprendeu a sair dessa posição de olhar segundo a carne e a começar a compreender como ele precisava ter revelação para enxergar o seu irmão como quem de fato ele era. E a gente precisa disso. A gente precisa, às vezes, de revelação do Espírito para olhar para o nosso irmão e para ver além do fato de que, beleza, ele é um pecador como todos nós. Ele é alguém que precisa da graça de Deus, mas ele é alguém em quem o Espírito Santo depositou coisas preciosas para abençoar o corpo de Cristo. E a gente precisa enxergar isso. Tiago, ele passa por esse momento de conversão, e aí, a partir daí, ele pode dizer, eu sou um servo, eu sou um escravo de quem? De Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas ele continua, ele diz que ele está enviando essa carta às 12 tribos que se encontram agora espalhadas. Em algumas versões vai falar da diáspora, que significa, basicamente, os judeus que foram espalhados por todo o Império Romano, por várias nações diferentes, e que estavam ali reunidos em pequenos grupos e que estavam tentando manter a sua fé, e que muitos desses, principalmente esses aos quais Tiago está escrevendo, encontraram em Jesus o seu verdadeiro Messias.
Tiago está escrevendo para esses judeus, e uma coisa que era comum a eles é que eles estavam em muitos pontos do império passando por profundas dificuldades, por muita tribulação, principalmente por escassez. Eles estavam em lugares onde eles estavam sendo praticamente escravizados. Eles estavam trabalhando e sendo explorados por donos de terra, por pessoas que tinham muitas posses e que estavam usando da fragilidade deles para poder tirar vantagem, para poder se enriquecer cada vez mais. E por isso Tiago tem um tom tão pesado quando ele fala a respeito dos ricos. Ele não está dizendo aqui que é errado ter posses, mas ele está falando a respeito desses ricos que usam das suas posses, da sua posição, do seu poder, para poder oprimir pessoas que estão numa situação de fragilidade. E aí vem, depois disso, depois das suas saudações, a parte que é mais intrigante aqui dessa carta para a gente, que é o momento em que Tiago vai dizer: meus irmãos, versículo 2, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Essa é a palavra de Deus. Tiago está falando que a gente precisa se alegrar quando passa por muitas provações. Por quê? Tiago, eu acho que você deve ter confundido as palavras aqui. Porque a gente vive a nossa vida para quê? A gente vive a nossa vida na expectativa de passar por provações? A gente vive a nossa vida esperando a hora, qual vai ser o próximo problema? Qual vai ser a próxima dificuldade que eu vou ter? Qual que vai ser a próxima dor de cabeça? Bom, talvez você fale o seguinte: não, eu me sinto chamado para ser pastor. Aí realmente você tem problemas. Aí realmente você está vivendo essa passagem aqui, você falando assim: não, eu estou me alegrando. Gente, vocês já viram isso provavelmente. Quem é crente há mais tempo aqui, mais ainda. Mas tem uma galera que briga, que arruma confusão, que fica frustrada, que fica com raiva dos outros. Por quê? Porque quer um ministério. Sabe por quê? Porque ela não faz a mínima ideia que ela está querendo. A pessoa que está brigando porque quer ministério é a criança que quer botar o dedo na tomada. Ela não sabe o que ela está querendo arrumar. Ela não entende que, como eu ouvi já, não lembro quem que fala isso, mas a pessoa falou assim: olha, se você fala assim, não, eu quero trabalhar no ministério, eu quero servir a igreja, eu quero pastorear, faça isso se você não consegue se imaginar fazendo absolutamente nenhuma outra coisa. Porque se você consegue se imaginar fazendo outra coisa, faça outra coisa. Faça outra coisa, gente. Confie em mim. Mas se você entende assim, cara, eu sei que é trabalhoso, eu sei que é difícil, eu sei que é problemático. Eu lembro uma vez onde um irmão que foi um mentor para mim, foi alguém de quem eu aprendi muito, e eu estava indo junto com ele estava dando aulas numa outra igreja, e eu estava só acompanhando e tal, assistindo às aulas, e uma vez a gente parou, ele parou perto da minha casa para eu me deixar ali, e quando eu ia sair do carro, a gente entrou num assunto e ele começou a falar. Na época eu tinha, eu devia ter uns 20 anos de idade, ou seja, faz tempo. Ele começou a falar de todos os problemas que ele tinha enfrentado, de todas as dificuldades, de todas as pessoas que traíram ele, de todas as pessoas que apunhalaram ele pelas costas, de todas as pessoas que decepcionaram ele, de todas as pessoas que frustraram ele, de tudo aquilo que ele fez e se esforçou por alguns, só para depois essa pessoa pagar com ingratidão, de todos os esforços que foram inúteis, de todos os problemas financeiros, emocionais, de saúde,
tudo quanto era coisa ruim. Eu saí daquele carro, cara, desnorteado. Eu acho que eu saí até meio assim. O pessoal da rua deve ter achado, ó, tá voltando da balada, bêbado. Não, eu estava com o peso daquilo, tanto de coisa que ele tinha falado para mim e pensando, cara, é isso que eu quero para a minha vida? E a minha conclusão foi que sim, é isso que eu quero. Não porque isso daí eu não estava levando a sério o que ele estava falando, não porque também eu tenha qualquer tipo de, sei lá, problema que me faz querer sofrer. Às vezes a pessoa pode ter um distúrbio, alguma coisa. Não é por isso. Mas é porque eu sei por que Tiago está dizendo: tenham como motivo de grande alegria passar por várias tribulações, por várias provações. Por quê? Porque Tiago sabe que a tribulação, que as provações, que as dificuldades, que aquilo que pode sim gerar em nós muito sofrimento, isso vai produzir crescimento e maturidade. Crescimento e maturidade. Eu lembro, tem uma pergunta que fizeram para Lutero, perguntando o que produzia um bom teólogo. E ele falou sobre exegese, sobre interpretação, sobre hermenêutica, sobre tudo isso. E ele enfatizou muito esse ponto, mas aí por último ele diz: sofrimento. Sofrimento produz boa teologia. E ele prossegue dizendo que Deus estava trabalhando nele para ele ser um excelente teólogo. Mas a gente acaba não vendo valor no sofrimento, por quê? Porque a gente vive num mundo que diz para nós que o propósito da vida é maximizar o nosso conforto e minimizar o nosso sofrimento. Que a gente deve fugir de tudo aquilo que gera sofrimento, desconforto, dificuldade, e que a gente deve buscar cada vez mais as coisas que geram em nós facilidade, tranquilidade, estabilidade. E a gente busca isso daí. E a gente se desgasta estudando, trabalhando e fazendo o máximo de esforço possível. Por quê? Porque a gente entende que o propósito da vida tem que ser esse. Todo ser humano tem esse impulso, ele quer maximizar o prazer na sua vida. E ele quer minimizar o sofrimento na sua vida. Mas tem algumas pessoas que fogem dessa regra. Tiago falou aqui que a gente deve se alegrar porque a provação ela vai provar a nossa fé. E essa provação da nossa fé vai produzir perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Cara, tem um tipo de pessoa que busca algo que traz sofrimento por conta do resultado que ela vai obter com isso. Você sabe que tipo de pessoa é essa? Você sabe que tipo de estilo de vida? É um estilo de vida que envolve muito sofrimento, que é totalmente voluntário por conta daquilo que vai ser alcançado por meio daquele sofrimento. Paulo tinha um exemplo na sua própria época que ele usa para falar para a igreja de Corinto. Ele fala a respeito do atleta. Ele fala a respeito da pessoa que está buscando ser superior aos outros nos Jogos Olímpicos. Então, quando a gente olha para a vida de um atleta, o que a gente percebe? A gente percebe uma pessoa que sofre. A gente percebe uma pessoa que sente dor. A gente percebe uma pessoa que se sacrifica. A gente percebe uma pessoa que se doa para quê? Para que ele possa receber um reconhecimento de que, de fato, ele superou outros. E é exatamente esse paralelo que Paulo vai trazer com a vida cristã, dizendo o seguinte: olha, você precisa correr, você precisa se desgastar, você precisa lutar. E é exatamente esse ponto da luta, do desgaste, da corrida, que a gente acaba perdendo de vista na vida cristã,
Porque a gente se acostumou com uma sociedade que está o tempo todo apontando para o conforto. A gente se esquece de quem eram os verdadeiros e os primeiros cristãos. A gente se esquece de que, cara, o esforço que a gente faz hoje é muito pequeno. A gente se esquece de que a igreja, no primeiro século, ela não tinha... Cara, ela não tinha um sistema de som, ela não tinha instrumentos, ela não tinha microfone, ela não tinha cadeira. Não é que ela não tinha cadeira confortável, não tinha cadeira. Não tinha cadeira. Assim, os primeiros 100 anos da igreja, pelo menos, eu acho que até mais do que isso, não tinha lugar para sentar. Todo mundo ficava em pé no culto. E aí você pensa assim, cara, o que a gente tem hoje? A gente tem uma igreja que vai pregar para as pessoas, olha, Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você fique bem. Não, Deus quer que você realize seus sonhos. E às vezes a gente se confunde nesse processo e quando se depara com uma passagem como essa, a gente não consegue perceber que, cara, sabe o que Deus quer para você? Mais do que qualquer outra coisa, que você se torne parecido com Jesus. Que você se torne parecido com o Filho primogênito. Só que tem um problema, para isso acontecer, você vai ter que passar pelos sofrimentos. Mas tem eu não sei se é uma boa ou uma má notícia. Você pode decidir aí. Todo mundo vai ter que passar por sofrimento. Com todos os nossos esforços, com toda a nossa busca por conforto, estabilidade e tudo mais, a gente não consegue escapar dessa realidade. A gente ainda sofre. A gente ainda tem provações, a gente ainda tem dificuldades. A diferença não é se a gente vai ou não ter essas coisas, a diferença é o quanto elas vão ser proveitosas ou não. Tiago está falando, olha, tenha por motivo de grande alegria passar por provações. Por quê? Porque quando você passa por provações, você não conhece Jesus apenas como uma teoria. Você conhece Jesus como uma realidade. A gente vê isso quando Jó fala para Deus, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Qual que é a diferença do antes e o depois de Jó? Sofrimento. O salmista vai dizer, foi bom que eu passasse por tribulações para que eu aprendesse os seus preceitos. O verdadeiro conhecimento, ele é um conhecimento que vem em meio aos sofrimentos dessa vida. Às vezes a gente quer interromper, resolver todos os problemas para depois dedicar o nosso coração a Deus. Isso não vai acontecer, porque Deus chamou você para dedicar o seu coração a Ele em meio aos problemas. Mas sabe por que isso se torna motivo de alegria para nós? Porque quando a gente encontra com o conhecimento de Cristo, a gente começa a perceber que isso é superior a qualquer medalha que um atleta pode ganhar. Isso daí é superior a qualquer prêmio que pode ser conquistado. Isso daí é superior a qualquer coisa que possa vir para nós através dos nossos esforços e sofrimentos para ir atrás de premiações mundanas. O conhecimento de Cristo é aquilo que Paulo disse que ele poderia comparar todas as outras coisas e dizer, tudo isso é comparável a esterco, comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Você não conhece Jesus de verdade só através de adquirir conhecimento bíblico, mas é você adquirindo conhecimento bíblico e esse conhecimento vindo para o seu coração. Não tem a ver só com você ter uma boa teologia, não tem a ver só com você ter muito conhecimento do que os versículos dizem, tem a ver com você encontrar a pessoa que está por trás desses versículos. Tem a ver com você encontrar com Jesus em meio à dor e ao sofrimento e perceber que Ele é suficiente. Paulo vai expressar essa ideia dizendo para
igreja de Corinto também, na sua segunda carta aos Coríntios, dizendo que, olha, eu aprendi a me orgulhar da minha própria fraqueza. Eu aprendi que quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Sabe por quê? Paulo vai dizer, Deus enviou um espinho na minha carne. Tem muita especulação sobre o que é o espinho na carne de Paulo. Tem um monte de coisa, um monte de teoria. A questão é, a Bíblia não fala o que é. E a gente pode especular o tanto que a gente quiser. No fim, o único jeito de saber é perguntando para ele, né? E agora não pode, que a Bíblia fala que não pode. E depois você não pode contar para a gente. Se você encontrar lá e perguntar, não volta não. Por favor. Não vem tentar falar comigo. Não quero papo com você se você já estiver lá com o Paulo. Então, a gente não sabe o que é, mas uma coisa a gente sabe. A gente sabe que era uma coisa ruim, a gente sabe que era um negócio que causava sofrimento, a gente sabe que era uma coisa da qual Paulo queria se livrar. Por quê? Ele diz que ele orou a Deus 3 vezes, dizendo, Deus, tira esse espinho, tira esse negócio. Ele chama isso daí de um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Ou seja, é ruim, é sofrido. Mas o que ele fala que aprendeu com isso? Ele fala que ele ouviu a voz de Deus falando para ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, tem hora que a gente fica querendo se livrar da nossa fraqueza, que a gente quer se livrar do nosso sofrimento, que a gente quer se desfazer daquilo que lembra a gente de que a gente é fraco. A gente quer correr de tudo aquilo que expõe a nossa fragilidade, mas o que a palavra está dizendo para nós é que, ao expor a sua fragilidade, você pode conhecer verdadeiramente o poder de Deus. Por que a gente quer fugir disso? Por que a gente quer seguir os preceitos do mundo? Por que a gente quer parecer que é muito forte quando a realidade é que, de fato, a gente é fraco? A gente é limitado. Mas o poder de Deus não é. O poder de Deus não tem limite. O poder de Deus é muito maior do que a minha capacidade natural. O poder de Deus pode fazer com que uma pessoa fraca se torne alguém que glorifica o nome de Deus mesmo em meio a forte oposição. O poder de Deus pode fazer com que alguém que em um momento estava negando que conhecia Jesus para uma simples menina, se levante no meio de milhares de pessoas e pregue o evangelho com coragem. Não importa quem você é naturalmente, se você encarar o fato de que em meio à fraqueza, em meio à dor, em meio ao sofrimento, Deus pode revelar Cristo através da sua vida. Isso já é suficiente. Isso já é suficiente. Não tem a ver com você melhorar a visão que você tem a respeito de si mesmo. Gente, não é esse papo de coach, essa ideia de que, não, a única coisa que está impedindo a sua vida de avançar é você. Eu sei, esse é o problema. Se fosse outra coisa, dava para resolver, mas o problema sou eu. O problema sou eu, só que sabe como que resolve esse problema que sou eu? Chama Cristo crucificado. Chama ressurreição do Filho de Deus. É um negócio chamado o Evangelho. Porque o Evangelho, de acordo com Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A sua salvação não tem a ver com segurança, conforto e tranquilidade. Não, a sua salvação tem a ver com perseverança, maturidade e olhos abertos para enxergar a glória de Cristo. A Bíblia fala para nós que aquele mesmo que disse, das trevas resplandeça a luz. Ou seja, o mesmo Deus que disse, haja luz, Ele fez com que brilhasse no nosso coração
o brilho da revelação da glória do Evangelho na face de Jesus Cristo. Sabe o que a palavra está dizendo para nós? Que o poder de Deus que criou a luz, que ilumina toda a criação, Ele também iluminou o seu interior. Você acha que isso é suficiente para enfrentar as suas fraquezas? Você acha que isso daí é suficiente para enfrentar os seus dilemas pessoais? Você acha que isso daí é suficiente para lidar com as suas inseguranças, os seus problemas, as suas dificuldades? Você acha que o poder de Deus que disse haja luz no princípio de todas as coisas é suficiente para que você se torne cada vez mais parecido com Jesus? Eu creio que é. Eu creio que é. Só que para que a gente tenha esse poder operando no nosso interior, sabe o que a gente precisa? A gente precisa contemplar esse Jesus. E quando a gente fala de contemplar Jesus, aí a gente se depara com uma questão que tem a ver exatamente com o olhar para esses atletas a quem Paulo está fazendo referência. Tem a ver com o olhar para essas pessoas que estão o tempo todo buscando conquistar algo que é terreno e que é finito. A gente precisa olhar para o fato de que tem pessoas que estão dando a sua vida, se esforçando profundamente. Para quê? Para que elas possam, como Paulo vai dizer, alcançar uma coroa corruptível. Mas nós temos diante de nós uma corrida cujo fim implica em receber uma coroa incorruptível. Implica em conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Implica em olhar para Jesus e contemplar a sua glória, assim como ele orou a nosso respeito em João capítulo 17, dizendo: Pai, a minha oração é essa, que os que você me deu estejam onde eu estiver, para que eles vejam a minha glória. Mas como que a gente vê essa glória? A gente vê essa glória através de manter os nossos olhos fixos nele. E para que a gente mantenha os nossos olhos fixos nele, talvez a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas. Um atleta, ele abre mão de coisas para poder alcançar os seus objetivos. Mas os seus objetivos não são suficientes para satisfazer a sua alma. Os seus objetivos não são gloriosos e eternos. Os seus objetivos não vão causar uma alegria que não tem fim. Mas aquilo que Deus colocou diante de nós, sim. Então, talvez para contemplar essa glória, a gente vai precisar tirar os nossos olhos das impurezas. Talvez para contemplar essa glória, a gente vai precisar tirar os nossos olhos das redes sociais. Talvez para contemplar essa glória, a gente vai precisar tirar os nossos olhos daquilo que não tem a ver com o que Deus nos chamou para viver. E eu não estou dizendo, gente, que tudo que a gente precisa tirar os nossos olhos é algo negativo e ruim. Não, o que eu estou dizendo é que os nossos olhos, eles precisam estar mais em Jesus do que em qualquer outra coisa. Como que você está usando do seu olhar? Você está gastando mais o tempo que você tem para contemplar Jesus com o quê? Você está olhando para o que outras pessoas estão fazendo nas redes sociais, você está olhando para coisas que são impuras e vergonhosas, você está olhando simplesmente para objetivos relacionados à sua carreira, ou você está gastando o seu tempo, o seu coração e o seu olhar em Jesus. Porque é através de contemplar a face daquele que revela o Pai para nós, que nós somos transformados de glória em glória. Então, enfrentar os sofrimentos vai ser uma realidade para todos nós. Mas se você enfrenta sofrimentos e tribulações com os olhos fixos em Jesus, você pode ter certeza que vai valer a pena passar pelo que for,
para que você possa conhecer aquele que conquistou nossa vida e o nosso coração.